Impressionante como o ano passou rápido, né? Eu sou o Maurício e bem-vindo ao M-Aqua e vamos falar um pouquinho sobre como foi esse ano maluco aqui pra gente. A gente começou o ano com alguns aquários, poucos. A gente evoluiu pra chegar num dos meus sonhos, que é esse estúdio aqui que a gente tá em construção. Vocês podem ver que já tá até um pouquinho diferente lá atrás. E cada uma das coisas foi evoluindo de maneiras que eu não podia nem imaginar, por causa de vocês, sempre aí presente. Então a gente saiu construindo tudo que a gente conseguia esse ano e foi muito legal. A gente fez várias montagens de aquário, todas elas muito legais. Obviamente nada disso seria possível sem vocês aqui e sem todas as pessoas que me apoiaram, que me ensinaram durante o tempo. Seja o pessoal lá da Fazenda Submersa, seja o Júnior, seja o pessoal todo que me apoiou durante esse ano. Então, hoje a gente vai fazer o último tour por todos os aquários aqui, porque com certeza durante esse ano tudo vai mudar e a gente pode comparar tudo no ano que vem. E eu acho que eu já disse isso, mas eu sou o Maurício, bem-vindo ao M-Aqua e vamos de tour. Só para avisar vocês de um negócio, um dos aquários eu não vou conseguir mostrar pra vocês, que é o aquário do concurso, que eu até mostrei pra vocês no último vídeo, só que ele já tá montado. Então, por causa das regras dos concursos, ele não aparece por aqui. Mas bora pros outros aquários, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Começando por aqui, com um dos aquários mais legais desse ano, e óbvio que eu não poderia não falar do nosso Shallowzinho e do nosso Betinha, o Norberto. E assim tá hoje o nosso Shallowzinho. Esse Betinha muito feliz aí é o Norberto. Ele é um beta koi. E ele tá vivendo aí já tem mais ou menos uns 15 dias. Eu adicionei também algumas plantinhas novas aqui no aquário dele. Esse aquário já tá fazendo quase um mês. Os papiros estão dando super bem. Esse aquário aqui eu tenho utilizado o fertilizante da The2Hour, que é o APT0. Que é um fertilizante que tem pouquíssimo nitrato e fosfato. E que vai super bem numa montagem assim, com pouco peixe e com pouca planta. Então, plantas de baixa demanda vai super bem. E esse aquário está simplesmente indo muito, muito bem. Tem aqui o nosso Betinha e também alguns caramujos, na verdade um só, que logo logo vão virar vários. Então, deixa eu mostrar para vocês de perto com um pouquinho de B-roll, né? E no próximo lá vamos nós. Esse aquário aqui é um dos mais antigos montado aqui. Ele tá fazendo seus 8 meses. E eu cometi um errinho aqui. Aqui no carpete vocês podem ver que eles não estão muito felizes. Eu deixei a cuba crescer demais e ela tá começando a descolar do substrato. De resto, as rotalas estão indo muito bem. E as criptocorines estão literalmente brilhantes. Essa criptocorine aqui é a Pink Panther, é uma criptocorine que a Plant Farm trouxe para o Brasil e é realmente uma planta muito bonita. Aqui pra mim, a parte de baixo fica muito, muito rosa e a parte de cima fica bem tigrada, então eu gosto bastante. Eu fiz uma poda nesse aquário tem uma semana, então as rotalas não estão super crescidas, mas no geral esse aquário está muito bonito e parece que nem tem água dentro dele. Isso eu não posso negar, então é um aquário muito legal. E eu coloquei aqui ontem, inclusive, essa ninféiazinha que eu ganhei de presente. Vamos ver como ela vai ficar por aí. Vamos ver como que ela fica dentro d'água. Inclusive, eu nem sei que ninféia é essa daqui. Nesse aquário aqui, eu uso uma Shihiros WRGB2 para iluminar ele, a versão antiga, não é a versão Pro. De fauna, a gente tem alguns tetras German Kaiser, alguns foguinhos e alguns Mir Max, que é um tetrinha muito bonitinho também. Além disso, o filtro que a gente usa aqui é um filtro da JBL, o E901. Ou seja, não é a versão nova, é uma versão mais antiga. Tudo funciona muito bem. Vidro 60 por 40 por 40, um tamanho muito legal, mas se eu pudesse, pegaria ele um pouco mais baixo. Eu acho que para 60 centímetros, 40 centímetros é um pouco alto demais para você montar um hardscape muito, muito legal. Dá mais trabalho, não que não dá para fazer. Tanto que eu gosto muito do hardscape daqui.
E não podia faltar também, aqui eu estou testando o APT-E, que é o Estimative Index, que é um fertilizante mais forte da The 2 Hour, está funcionando super bem. Inclusive esse aquário aqui passou por um período de testes, eu estava usando completo e mudei para o E, para ver que diferença que eu sentia no aquário, para poder trazer para vocês algumas coisas mais concretas de como está funcionando os fertilizantes. E até agora está indo super bem, as plantas estão crescendo bem, mas daqui a um tempo eu dou os resultados finais que eu estou sentindo por aqui. Para um aquário que deu tanto problema no começo com peteca, até que agora está bem limpinho, né? E não podia faltar um dos meus favoritos, o Nature. Esse aquário aqui, a gente montou ele durante o ano, ele vazou, a gente remontou com um vidro novo e ele tá aí até hoje evoluindo bastante. O ritmo desse aquário aqui é menor do que o dos outros aquários, por exemplo esse que eu mostrei com as rotalas, então uma parte dele cresce rápido e uma parte dele cresce mais devagar. E aqui a gente teve um problema bem sério com petecas, então como os troncos ficaram nessa de afunda, depois sai da água e depois afunda de novo, você acaba tendo muita matéria orgânica dentro da água, e um aquário com tronco sempre é um pouco mais difícil que um aquário com rochas, mas ele está ficando muito bonito, a nossa Microzoron está finalmente começando a preencher e as nossas anúbias estão indo com tudo. E o experimento que eu falei para vocês, que eu fiz com a fertilização do outro aquário, eu estou fazendo aqui também. Aqui eu estou saindo do zero, eu saí do APT zero, que tem pouquíssimo nitrato e fosfato, para ir para o APT completo, que ele tem mais nitrato e fosfato. Lembrando que o nitrato e o fosfato normalmente são balizadores de crescimento. Então, o que eu vi aqui é que as plantas estão crescendo sim um pouco mais rápido, mas ainda sem nenhuma definição concreta. O aquário aqui ainda está sofrendo com um pouquinho de peteca, por isso eu estou usando esse produto aqui, que é o APT Fix. Até agora eu tenho usado ele para combater as petecas aqui nesse aquário. Funciona muito bem quando você dosa em cima delas. Uma dosagem e ela já morre, já começa a ficar esbranquiçada. Funciona muito bem. Esse aquário a gente está com um pouco de cladófora, então eu estou tratando ele com fluconazol. Já fiz a segunda aplicação essa semana, mas no geral o aquário está indo muito bem. Mesmo que tenha um pouquinho de peteca, eu acho ele muito bonito. E os peixes daqui não podiam ser as nossas joias, né? Não podiam faltar as nossas joias, que são as Rasboras Green Neon, que são as Rasboras Kubotai. Elas são muito animadas. E aqui, além delas, tem também alguns lebistinhos perdidos, uns anglers e também os meus malauas, que saíram de um outro aquário e vieram todos pra cá. A gente já viu até algumas fêmeas ovadas e coisas assim, então eles estão dando super bem. Destaque aqui é que tudo está começando a evoluir melhor agora, mesmo que tenha um pouco de peteca, mas o aquário está realmente muito bonito. E sem contar que, assim como o anterior, é um aquário com injeção de CO2 e que você consegue ver realmente as plantas se desenvolvendo e ganhando cor. Cor essa aqui é iluminada por uma luminária da Wikiaqua, essa daqui é uma M450. Então é uma luminária realmente muito boa, que eu gosto demais também. Mas, como eu sei que vocês não querem ver só aquários de alta demanda e outros igual o Shallowzinho, vamos para o outro aquário, que é o meu aquário mais antigo aqui de casa. E esse aqui é o último dos nossos aquários e eu diria que o que teve mais problemas. Esse aquário aqui é um aquário que não tem injeção de CO2. Aqui a gente está tendo muita peteca. Aqui eu estou tratando com um carbono líquido. E o grande problema desse aquário foi a temperatura. Aqui o lugar que ele está, nessas últimas ondas de calor, esquentaram demais. E a nossa Microzoron, que estava muito bonita, começou a derreter. Então o que a gente tem aqui é essa situação aqui. Uma parte da peteca começou a ir embora com o carbono líquido que eu estou utilizando aqui. Só que uma parte realmente das Microzorons derreteu. Aos poucos eu estou tirando as folhas mais afetadas e ele está voltando aos poucos. Nesse aquário aqui é um aquário de 200 litros padrão.
Então temos aqui 100 por 40 por 50 de altura. E aqui eu rodo um Eheim 2217, o Classic. Até porque aqui a carga biológica é grande, são as melanotênias. São 3 bolsemane, 2 fêmeas e um macho, e 2 melanotênias maçãs, que são 2 machos. No mais, as anúbias estão conseguindo se recuperar, você consegue ver um pouco de deficiência nelas por aqui, mas ainda assim é um aquário muito bonito de se ver e de se acompanhar. Além delas, temos aqui alguns tetrinhas e, no geral, esse aquário aqui quase não dá problema, mas quando dá, é muito o que eu falei pra vocês no vídeo dele. Normalmente, quando você tem um problema em um aquário como esse, ele é muito mais difícil de manobrar. Então, daqui uns meses, provavelmente, eu vou conseguir mostrar pra vocês a diferença que esse aquário fez com o tempo. Porque, realmente, em aquários sem CO2, o tempo é a variável mais importante, eu diria. Mas os peixes aqui estão muito lindos, muito saudáveis. E isso que importa, um aquário ainda muito legal de se observar. E que, com certeza, vai me mover, vai ir lá pro nosso estúdio, não sei se com essa mesma montagem. Então deixa aí embaixo se você quer ver uma remontagem desse aquário aqui, ou se você prefere que a gente transfira esse aquário do jeito que ele tá lá pro estúdio. E se você gosta desse tipo de peixe aqui e quer mais montagens assim, deixa aí embaixo também que eu quero saber. Nesse aquário eu utilizo um pouquinho de fertilizantes All-in-One da PowerFert, ele diluído porque ele é bem forte. E utilizo também o carbono líquido. Esse aquário não tem CO2 e é muito mais devagar que todos os outros que tem CO2. Então isso é algo para você ter em mente, que você não vai atingir o mesmo resultado que os outros aquários em um aquário assim. E é isso. Esse foi o nosso recap de 2023. 2024 já tá na porta e eu vejo vocês no ano que vem. Um bom ano novo para todo mundo e eu fui.